você sente dores no joelho, está realmente limitado, não consegue mais andar direito, não consegue mais fazer caminhadas, subir escadas é um problema. Alguém te disse que talvez seja artrose, talvez você já tenha até feito um exame e já sabe com certeza que tem artrose. Mas eu posso te tranquilizar totalmente, porque o fato de você ter artrose não significa necessariamente que você tenha dores por causa disso. Neste vídeo, eu vou te explicar o que você pode fazer para se livrar dessas dores e voltar a se sentir bem, poder caminhar de novo, subir escadas, tudo aquilo que normalmente você também consegue fazer. Vou explicar rapidamente o que é artrose e como ela afeta o joelho. Cada articulação possui camadas de cartilagem que separam e amortecem os ossos, permitindo que se movam suavemente entre si. E quando essa cartilagem, essas camadas de cartilagem vão ficando cada vez mais finas, chega um momento em que é osso sobre osso, e é claro que todo mundo tem medo disso. Como isso acontece? Temos um músculo grande aqui, que estende o joelho, ele passa pela patela até aqui embaixo. E temos os músculos da panturrilha, os músculos gastrocnêmios, que vão da panturrilha até aqui em cima, também passando pela articulação do joelho até aqui em cima. O problema é que esses músculos encurtam cada vez mais com o tempo, pois não nos movemos totalmente. Ou seja, quando esse músculo que passa por aqui puxa cada vez mais forte, ele puxa a perna inferior contra a coxa. E o músculo da panturrilha, que na posição sentada, que adotamos com tanta frequência, fica sempre encurtado, vai ficando cada vez mais tenso. Muitos percebem isso por sentirem cãibras noturnas na panturrilha. E essa tensão praticamente puxa o osso da coxa contra o osso da perna. Ou seja, ambos os músculos fazem com que a articulação fique cada vez mais sob pressão. E então é como em um pilão. Se você tem um pilão e coloca sementes de mostarda dentro, e você tem um pistilo e quer esmagar as sementes de mostarda, então você pressiona axialmente o pistilo e o move ao mesmo tempo. E é exatamente isso que acontece ao caminhar. Quando as sementes de mostarda não se quebram, quando o pistilo está apenas apoiado levemente com seu próprio peso e é movido um pouco, aí quase nada se quebra. Assim, dá para entender por que a força excessiva dos músculos aumenta a pressão na articulação. Mas ao mesmo tempo em que esse desgaste vai aumentando cada vez mais, temos o problema de que também começamos a sentir dor. Na verdade, isso não é um problema, na verdade é até algo. Bom, porque o corpo mede a tensão dos músculos e das fáscias. E quando o corpo percebe que a tensão, que faz pressão na articulação, está tão grande que a reparação não é mais possível, então o corpo envia um sinal de alarme, uma dor de alerta, como chamamos. E essa dor de alerta serve justamente para nos alertar de que há algo errado na articulação do joelho. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A cartilagem articular é sempre nutrida pela pressão, mas por uma pressão normal, não por pressão excessiva. E quando a pressão é exercida sobre a cartilagem, os resíduos saem e os nutrientes entram. Então, essa alternância entre ser pressionado e ser solto, como uma esponja. Quando uma esponja está cheia de sujeira e você a espreme, a sujeira sai, aí você solta de novo. E quando tem água limpa ao redor, ela absorve água limpa de novo. E na articulação é a mesma coisa. Mas, se uma articulação começa a desenvolver cada vez mais dor, ela é movimentada cada vez menos, e por isso a cartilagem recebe pouca nutrição. Ou seja, ela fica desnutrida. E as duas coisas juntas, a pressão muito alta e a desnutrição, porque não acontece mais esse ciclo de carga e alívio, já que virou uma carga constante. Isso faz com que haja um beco sem saída, no qual a maioria das pessoas acaba entrando se não fizerem algo a respeito em algum momento. O que precisa ser feito? Muito simples, a tensão dos músculos e das fáscias. A tensão é reduzida, a dor diminui e, por fim, desaparece completamente. A articulação pode ser totalmente dobrada e estendida novamente, e então tudo volta ao normal. E o que isso significa? No melhor dos casos, isso significa que a cartilagem que estava desgastada pode até se recuperar e se reconstruir, porque a ciência sabe que células-tronco na articulação com artrose se tornam ativas, e essas células-tronco são responsáveis pelo reparo. Quando a tensão está normal e as células-tronco são iguais, tudo que se forma não é destruído, permitindo a reconstrução da cartilagem. Essa é nossa experiência. Isso ainda não é visto dessa forma por muitos médicos, mas a verdade vem se confirmando cada vez mais nos últimos 30 anos. Agora vou te mostrar os exercícios que precisam ser feitos.
Vamos supor que você está com dor e artrose no joelho esquerdo. O primeiro exercício é para a panturrilha, para alongar bem a panturrilha e reduzir essa tensão tão grande. Leve o pé esquerdo para trás e estique completamente o joelho. E então, ao dobrar o joelho direito, você vai aumentando o alongamento e sente o alongamento abaixo da parte de trás do joelho esquerdo. Fique nessa posição por 1 minuto. Mas certifique-se de que o pé aponte para a parede, formando um ângulo de 90 graus com ela. E você vai tão intensamente no alongamento que a dor do alongamento ainda é uma dor suportável, agradável, e então permanece assim por alguns segundos até que diminua e continua fazendo isso. Assim você diminui a tensão que vem da parte de baixo da panturrilha. Agora estamos na parte de trás da perna. E para esse exercício você se posiciona. Agora é a vez da perna esquerda, estende a perna esquerda, apoia o pé direito um pouco assim. Manter a concentração aqui e então você se inclina para frente. E agora você percebe como a parte de trás do joelho sente o alongamento, assim como toda a parte de trás da sua coxa. Você vai indo cada vez mais fundo, até perceber que está ficando demais. Então você para, espera até que isso se acalme e então vai mais fundo novamente. E assim você reduz a tensão que puxa tanto por trás. E para o terceiro exercício, você se senta no colchonete. Coloca sua perna esquerda paralela à borda esquerda do colchonete. E agora, primeiro, você aproxima o seu tornozelo o máximo possível do chão. Mas pode ser que, no começo, fique uma distância e que puxe no peito do pé. E isso faz parte do exercício. Você vai ver que a cada vez que praticar, vai melhorar um pouco. E então, número 2, você aproxima o seu bumbum o máximo possível do calcanhar. O objetivo é encostar no calcanhar. Talvez no início você só consiga chegar tão perto quanto eu estou agora. E então você ficaria assim. Depois de alguns segundos, iria um pouco mais fundo e continuaria aumentando aos poucos. E com esse exercício, você agora sente a tensão na frente. Aí você tem o problema do calcanhar longe. A perna fica assim, certo? Assim, a articulação sofre menos e se normaliza. O que expliquei antes pode ocorrer positivamente. Se você quiser saber mais sobre artrose, nós fizemos um guia muito legal, o Guia da Artrose. Você encontra ele no primeiro comentário abaixo deste vídeo, nesse link. Clique aí e nós vamos te enviar gratuitamente. Faça isso, porque esse conhecimento deveria ser de todos. E se você quiser fazer o exercício na técnica de Liebscher e Bracht contra dores no joelho, então clique aqui. E divirta-se com os exercícios.